E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 31 do Brasileirão. Então já segue com a gente, deixa o like aí para dar uma moral. O que mais, Felipe? Os comentários, os palpites de vocês, né, para interagir com a gente, ver quem acerta. Porque normalmente a gente não acerta muito não, mas vocês sempre imitam, né? É isso aí. Então, estou solta o vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que o vídeo não tem intuito da dica de aposta, apenas uma brincadeira, uma resenha, uma estatística que a gente acha, né, sobre o que vai acontecer na rodada juntamente com vocês. Fiquem à vontade. É isso aí, Alisson. Então, sem perder muito tempo, direto para a rodada, Santos e Fortaleza. Vamos lá, o Santos 1x0. Vou junto contigo, Santos 1x0. Nos últimos 10 jogos, né, o Santos só perdeu 2 partidas. Em casa tem o mesmo número de vitórias e derrotas, que não é muito bom, né? O Santos no campeonato que jogar em casa. Os últimos 5 jogos em casa só perdeu uma partida, porém, tá 2 derrotas seguidas perdendo em casa para o Fortaleza. Fortaleza, nos últimos 9 jogos, tem 5 derrotas e 4 vitórias, ou seja, difícil empatar, né, como sempre. Lembrando que essa última vitória foi em casa contra o Flamengo, que dá muita moral, né? Jogo difícil, mas hoje mudando de 1x0. Show de bola, Alisson. Aproveita tudo que você trouxe aí, né? Resumiu muito bem estatísticas. Realmente confiando no fator casa de dois times que não vêm em momentos bons, os dois estão, né, brigando para não cair, diferente do que a gente já viu em outras temporadas, mas vou confiar no fator casa, Santos 1x0. Cruzeiro e Vitória. Vamos lá, Cruzeiro 2x0. Eu vou de Cruzeiro 3x1. Show de bola. O Cruzeiro já está 5 jogos sem vencer, porém nessa sequência aí teve, na verdade, está 5 jogos sem perder, porém nessa sequência teve 4 empates, né? Nos últimos 6 jogos teve 2 ou menos gols, jogos pouco limitados. Em casa só tem 2 derrotas até agora para equipe forte. Lembrando que tem a segunda melhor defesa do campeonato. Por isso, né, que a gente tem um pouco de gol. Vitória, nos últimos 5 jogos venceu 13 e perdeu 2. Das 7 vitórias que tem, 6 foram em casa. Enfim, né? A maioria dessas vitórias foram em casa, jogou fora de casa, então tem aí um pouco pior. Né? Lembrando que está a um ponto de sair da zona de rebaixamento. Né? A Vitória está correndo ali, é um dos times que está mais buscando sair dessa zona nessa final de campeonato, mas enfrentar o Cruzeiro fora de casa vai ser difícil. 2x0 Cruzeiro. Show de bola, mano. Eu vou de Cruzeiro 3x1, achando que justamente pelo que você falou do Vitória, né, que tá ali correndo atrás, a um pontinho, até buscar esse empate seria muito importante. Se vencer então seria maravilhoso, né, fora de casa contra um grande time que faz um bom campeonato. Então por isso acho que o jogo vai ser mais aberto, né, os dois times buscando, porque só a vitória interessa para os dois. Basicamente, eu acho que nessa o Cruzeiro vai se aproveitar, né, mandante, bom time, brigando pelo título, 3x1. Mirassol e Botafogo. Mirassol 2x1. Vou de Mirassol 2x0. Show. Mirassol tá 4 vitórias seguidas, incrível, nos últimos 5 jogos. Teve 2 ou mais gols. Lembrando que ele não perdeu em casa no campeonato ainda, só ele e o Flamengo. Lembrando que o terceiro melhor ataque do campeonato também. Pega o Botafogo, que dos últimos 4 jogos só perdeu só venceu um, na verdade. Sendo essa vitória fora de casa. Fora de casa a gente tem 6 vitórias e 6 derrotas, ou seja, perde e ganha. Onde, curiosamente, em 15 jogos sofreu apenas 10 gols. Tá bom? Vai lembrar que no primeiro turno teve um jogão aí em casa, terminou 3x3 com o Mirassol. Mirassol voando em casa, se não perdeu ainda, eu vou de Mirassol 2x1, mas Botafogo vai dar trabalho. Pois é, cara, eu fui aqui de Mirassol 2x0, mas realmente muito pensativo, porque o Botafogo fora de casa costuma fazer boas partidas. Tem esse retrospecto que você trouxe, quase que não saiu, que você trouxe aí do primeiro turno, né, que foi um grande jogo dos dois times. Mas vou confiar na fase. Continuando, Alisson, Flamengo e Sport. Vamos lá, eu vou de Flamengo 3x0 no Sport. Flamengo 2x0. Show de bola. O Flamengo vem animado aí com a participação, né, para a final da Libertadores, porém não vence a 2 jogos seguidos. E nesses 2 jogos nem sequer marcou gol, coisa que é difícil acontecer. Né? Vai lembrar que não perdeu em casa no campeonato, como o Mirassol, assim que eu falei, onde 15 jogos só levou 6 gols, e o Flamengo leva pouco gol no Maracanã. Pega o Sport, que já está 7 jogos sem vencer. Levando gol em todos esses jogos. Nos últimos 6 jogos, 5 vezes teve gols marcando. E ainda não vence o Flamengo a 7 jogos seguidos. Futebol tudo pode acontecer, mas eu vou de Flamengo 3x0, totalmente confiante. Beleza, eu vou de Flamengo 2x0, né? Confiante também no Flamengo por ser mandante, por vir mais aliviado aí com essa classificação para a final da Libertadores e pegar um time que já está, né, rebaixado, lanterna, enfim, com todas as estatísticas piores, e o que tem de melhor do Sport não encaixa nesse jogo, que é as últimas partidas em casa, né? Ter arrancado uns pontinhos e tal, mas fora de casa realmente não costuma dar trabalho, então Flamengo 2x0. Corinthians e Grêmio. Vou de 1x1 nesse jogo. Eu vou de Corinthians 2x1. Show. O Corinthians está 2 vitórias seguidas, vem melhorando o campeonato. Nos últimos 5 jogos só perdeu uma. E também nos últimos 5 jogos em casa só perdeu uma também.
tem um tabu gigante a favor aí contra o Grêmio, já são 13 jogos sem perder o time aí do Sul. Eu tenho que lembrar o apelido do Grêmio. Mortal. Grêmio que não vence fora de casa 3 jogos. Grêmio tem 8 pontos em cada nesse campeonato. Só tendo 3 vitórias fora do campeonato todo. E o fato curioso é que teve 6 empates seguidos enfrentando o Corinthians fora de casa. Então vou ficar nessa estatística aí de 6 empates seguidos enfrentando o Corinthians na arena, depois de empate 1-1, mas acho que o Corinthians um pouco favorito. Maravilha, mano. Eu fui de Corinthians 2-1. Você trouxe aí 2 estatísticas importantes, né? O Corinthians bem em casa, né? E esse tabu contra o Grêmio. E o Grêmio fora de casa dando trabalho pro Corinthians. Então, qualquer caminho aí é interessante, né? Mas eu escolhi realmente o mandante. O Corinthians vem fazendo bons jogos nas partidas mais recentes. 2-1. Show. Bahia e Bragantino. Bahia 2-0. Bahia 3-1. Vamos lá. Bahia continua ganhando em casa e perdendo fora. Ganha em casa e perde fora. São 4 vitórias seguidas na sua casa e sem levar gol. Incrível. Lembrando que tem só uma derrota até agora no campeonato todo em casa e desde 2008 não perde o Bragantino em casa também. Tudo a favor de ganhar em casa. Parece que eu falei em casa, mas 7 vezes. É isso. Vamos lá, Bragantino que se dependesse do segundo turno seria rebaixado no campeonato, estaria bem lá embaixo. Muito mal. Muita sorte no primeiro turno, né? 3 derrotas seguidas. Nos últimos 10 jogos só venceu 2 partidas. Nos últimos 3 jogos só marcou 1 gol. Tudo está errado. Lembrando que está 9 jogos sem vencer fora de casa também. Então, Bahia em casa, 2-0. Maravilha, mano. Eu fui de 3-1, realmente muito mais intuição de que talvez seja um jogo um pouco mais aberto. O Bragantino consiga fazer um golzinho, né? Costuma até fazer seus gols, apesar de não conseguir bons resultados. Mas realmente o Bahia é muito favorito por ser mandante, por vir num momento bom e ter esse tabu também que você trouxe aí contra o Bragantino, né? Mas vou de 3-1. Ceará e Fluminense. 1-1. 1-1 também. Ceará está 4 jogos sem vencer, há 3 derrotas seguidas em casa, né? Vem tido confrontos bem equilibrados aí contra o Fluminense, com 2 vitórias para ambos e um empate. Vai lembrar que o ataque está mal, né? Nos últimos 4 jogos só marcou 1 gol, muito por isso também não vem vencendo seus jogos. Até o Fluminense que vem de 2 vitórias seguidas, a última contra o próprio Ceará em casa, que teve aquela polêmica toda ali do jogo, mas vai lembrar que fora de dificuldade, só tem 3 vitórias até agora no campeonato. O fato positivo é que está 3 vitórias seguidas contra o Ceará. Então, esse equilíbrio todo, o principal de casa, realmente não é que é o Maracanã. Ou de 1-1. Maravilha, mano. 1-1 também, exatamente por tudo que você trouxe, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, não tem nem muito o que agregar. Só acho que o Ceará, justamente pela última partida, veio um pouco mordido, né? Pela forma que aconteceu. O Fluminense fez realmente um bom jogo, mas o gol ali, né, que garantiu a vitória, foi um gol realmente bem polêmico. Talvez o Ceará venha com mais vontade ainda de vencer essa partida agora, jogando em casa, né? Pode acontecer, né? Mas o Fluminense não sendo um bom visitante, mas 1-1 também. Internacional e Atlético Mineiro. Vamos lá, vou de 1-1 esse jogo. Isso também, 1-1. Vamos lá, o Inter vem de 2 derrotas seguidas, porém, né, em casa não perde 3 jogos também. Onde tem pontuando bastante para tentar se salvar desse zona de rebaixamento ou se distanciar. Vai lembrar que assim como o Galo, nos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve 2 ou menos gols, jogos poucos movimentados. Pega o Galo que não perde 3 jogos, porém fora de casa só tem 2 vitórias no Brasileiro, onde em 15 jogos fez apenas 9 gols. O fato positivo é que vem de 2 vitórias contra o Inter na sua casa. Então, também achei um equilíbrio nesse jogo, tá difícil, vou de 1-1. Beleza, mano. Vou de 1-1 também. O Galo, acredito que pela classificação para a final da Sula, né? Chega um pouquinho mais animado também, mas precisa se recuperar no Brasileirão. Porém, o Inter também precisa se recuperar, né? Então, um duelo ali de 2 times que querem ficar logo o mais afastado possível da zona. E nesse equilíbrio aí, o Inter não tá tão bem, o Atlético melhor por causa da Copa. 1-1. Vamos lá, Juventude e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu fui de 1-0 Palmeiras, mas pensei até em colocar goleada, mas fiquei no 1-0 mesmo. Vamos lá, Juventude dos 9 jogos só venceu uma partida. Das 7 vitórias que tem, 6 foram em casa, 6 é para vencer 6 em casa. Tá, 5 derrotas seguidas contra o Palmeiras, né? Teve 3 ou mais gols nesses jogos, ou seja, a maioria dos jogos perde o Palmeiras perde por goleada. O fato curioso é que nos últimos 5 jogos, 3 vezes tem um jogador expulso, né? Tem essa aí, fazendo gol. Pega o Palmeiras, que está bem animado aí com a participação da Libertadores, aquele jogo ali milagroso. Estava 3 jogos sem vencer, porém essa vitória deve animar o time. Lembrando que é o melhor visitante, juntamente com o Flamengo, né, do campeonato. E vai lembrar também que não perde o Juventude a 7 jogos seguidos. Por isso, 2-1 Palmeiras. Show de bola, mano. Eu fui de Palmeiras 1-0, você também foi aí de 2-1, né? Um jogo um pouco mais difícil.
Mas, sinceramente, né, a vontade que dá de realmente colocar uma goleada pro Palmeiras, porque é um time que dificilmente tropeça com quem tá na parte de baixo da tabela, né? Não foi só essa virada na Libertadores que foi realmente talvez uma surpresa, porque era um placar muito grande para reverter, mas no Brasileirão o Palmeiras não dá mole com quem tá na parte de baixo da tabela. Então, e normalmente quando ganha, como você trouxe a estatística, é por goleada, né? Sim. Mas acho que o Juventude, algo me diz que o Juventude vai dar um pouquinho de trabalho, então 1x0 ele chorado. E pra fechar, isso, o Vasco e São Paulo. Vamos lá, vou de 3x1 Vasco esse jogo. Cara, eu vou de Vasco 2x0. Show de bola. Vasco vem embalado aí com 4 vitórias seguidas, está 3 jogos sem levar gols, quem diria, né? Podia ter sido uma defesa. Os últimos 10 jogos só perdeu pro Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, tá 4 derrotas. Tem 4 derrotas como mandantes, porém 2 foram em São Januário. Então, assim, São Januário perde muito pouco. Pega o São Paulo, que vinha de 3 derrotas seguidas, mas venceu sua última partida. Nos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes, que é pouco, né? A fase não é boa. Fora de casa só tem 3 vitórias. Mas vale lembrar que perder em casa contra o Vasco no primeiro turno também. De repente uma vingança bem mordida aí e tudo mais. Mas eu acho que vai dar Vasco 3x1, jogo movimentado como sempre. Maravilha. Se eu fui de Vasco 2x0, até pelo que você trouxe, né, de estatística das últimas partidas, que o Vasco também, né, tá com a defesa muito ajustadinha, não tá sofrendo gols, e pega o São Paulo, que já vem de um histórico de não ser um bom visitante. Mas algo me diz aquela intuição que tá com cara daquele jogo, não vou dizer zebra, né? Mas o momento do Vasco é tão bom, o São Paulo não é tão bom, a gente vai tão confiante no Vasco que parece que não vai acontecer isso. Mas estatística é o que tá mandando, então 2x0 Vasco. É isso, galera. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí, seus palpites. Vem com a gente.